Boa tarde a todos. Hoje é dia 23 de abril de 2024, são 17 horas e 10 minutos. Estamos iniciando aqui a sessão da segunda Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol. Agradecer aqui a presença da doutora Maria Fernanda, da doutora Eduardo Berol, da doutora Procuradoria, doutor Joel, doutor Rafael, sempre na defesa daqui das agremiações, doutor João, doutora Paula. E, bom, primeiro pedir desculpa pela semana passada, a gente não houve quórum. A responsabilidade é nossa, a gente jamais também vai imaginar que num universo de 25 auditores, né, a gente não consiga reunir 3, né, para substituir aqui os percalços que eu, doutora Maria Fernanda, doutor Percival, doutor Eduardo Berol tenhamos aqui, né, mas registro aqui minhas desculpas a quem porventura tivesse ficado de vir aqui, tanto a Procuradoria, tanto a Secretaria e os advogados. Então, sigamos aqui pela primeiro processo, o processo da preferência é o 258/2024, relatoria da doutora Maria Fernanda. Você tem a palavra, doutora Maria Fernanda. Obrigada, doutor Marcos. Boa tarde a todos. Processo 258 de 2024, Paulista Sub-17, partida entre 15 Piracicaba e Independente. Consta na súmula da partida que o atleta amador Samuel Bressan Mazon, da equipe do Independente, foi expulso após receber segundo cartão amarelo por praticar jogada hostil contra seu adversário. E após a expulsão, provocar a torcida com gestos obscenos, conforme relatado pelo árbitro. Aspas, por atingir seu adversário de maneira temerária na disputa de bola. O mesmo já havia sido advertido anteriormente com cartão amarelo aos 80 minutos por empurrar seu adversário com o jogo paralisado. Informa que o atleta número 5 da equipe Independente Futebol Clube, senhor Samuel Bressan Mazon, após ter sido expulso aos 80 mais 4 minutos de partida, já na parte de fora do campo, fez gestos obscenos para a torcida adversária, colocando as mãos em suas partes íntimas. Ressalto que até chegar ao vestiário, o mesmo repetiu o gesto mais 2 vezes. Dessa forma, diante do relato da súmula, a Procuradoria de Justiça denunciou o atleta amador Samuel Bressan Masson como incurso no artigo 250 caput, combinado com o artigo 258-A do CBJD. Consta que o atleta é primário. E esse é o relatório, presidente. Obrigado, doutora Maria Fernanda, que o senhor doutor Rafael tem provas a produzir. A doutora Procuradoria vai ratificar o selo da denúncia, conforme informou. Eu passo a palavra à excelência. Presidente, em relação ao 250, caso simples, segundo amarelo, então o pleito é a aplicação do entendimento já fixado na comissão, pena mínima, advertência, levando em consideração que é um atleta amador e gosta do benefício do 182. Já em relação ao 258A, presidente, uma vez que não existe, a defesa não conseguiu, né, provas aí para estar infirmando a veracidade relativa da súmula, então o pleito também é a aplicação da pena mínima, levando em consideração aí que é um atleta de 16 anos, né, e goza aí do benefício do artigo 182. Esse é o pleito. Obrigado, doutor Rafael. Parabéns pela defesa. Devolvo a palavra à doutora Maria Fernanda para o voto. Obrigada, presidente. Muito embora, de fato, segundo o cartão amarelo, a gente costuma votar por uma partida convertida em advertência, em atletas primários, inclusive, mas nesse caso, as duas denúncias são em desfavor do mesmo atleta, né, que por 3 vezes ou mais, né, no último ato dele, ele repetiu por mais 2 vezes ainda o ato obsceno para a torcida adversária. Então, eu vou votar por uma partida no 250 caput. E no 258A, eu vou votar por 2 partidas, que é o mínimo da pena, ficando então 3 partidas. Mas ele goza do benefício, e aí eu aplico o benefício. Então ficaria uma partida. Obrigado, doutora Maria Fernanda. Passo a palavra ao doutor Eduardo Berol. Eu iria votar pela advertência e 4 partidas para uni-lo em 2, diante da aplicação do artigo 182, mas vai dar a mesma quantificação, então acompanhe. O meu vai dar uma partida, porque são 3 e aí... Mas você deu uma, né? Eu dei uma no primeiro artigo e no segundo, Então, 2. o artigo é pena mínima. Ah, 2. Que aí você... porque ele é... A gente não pode negar 182. Tem 182 no 250 e tem Mas 182 acho que no... ele tem razão, não faz a somatória.
Porque a mínima não diminui. É, a o mínima 250 a mínima é o é um jogo. ficando no 1, É. permanece com 1 e o outro Fica- 2 para 2. É. 2, aí vai para uma. Aí vão ser 2 partidas. São as duas, é isso que eu Tá faço. certo. É. Entendi. Bom, parabéns pelo raciocínio. Eu também tinha pensado em duas por um raciocínio diferente, mas o que importa é a totalização. Então, encerrado esse processo 258, apenas de 2 partidas ao atleta. Vamos botar. Não esqueça de botar. Só tem mais uma. Não, mais uma. Já botei. Já botei aqui também. Vamos lá. Vamos para qual agora? 192. Bom, chegamos aqui no próximo processo da pauta, que é o processo 192. A relatoria é minha. Vou guardar bem aqui no sistema. Por favor, seu também. Bom, processo 192 de 2024 é uma partida válida pelo Campeonato Paulista A2, envolve as agremiações do Juventus à Ferroviária no dia 24 de março de 2024. A denúncia, traz aqui denunciado o senhor Lucas Silva Rodrigues, atleta profissional da Ferroviária, e o senhor Westerley Garcia Nogueira, atleta profissional do Clube Atlético Juventus. A doutora Procuradoria diz que o senhor Lucas Silva Rodrigues denunciou o senhor Lucas Silva Rodrigues no artigo 250, atleta ferroviária, conforme eu falei. O árbitro relata que ele foi expulso por após ser advertido com cartão amarelo por impedir um ataque promissor, dar uma entrada de maneira temerária em seu adversário número 9, o senhor Leonardo Luiz Castro. O outro atleta denunciado é o senhor Westerley Garcia Nogueira, está no artigo 254, a agremiação do Clube Atlético Juventus. O árbitro diz que ele foi expulso por atingir com uso de força excessiva a região tibial do seu adversário de número 8, o senhor Juda Aguiar da Silva, na disputa de bola. O jogador atingido necessitou de atendimento médico e permaneceu na partida. Ambulsão. Não, o senhor Westerley. Ah, não, ele foi absolvido, né? Ele foi absolvido. Então, ambos são primários. Wesley, Lucas. Tem um médico aqui, a gente já jogou esse médico? Breno Schneider, mesmo Schiffer, do Santos? Ah, tá. Ah, ok. Ah, tá, entendi. O ato que ele praticou, não. Sim. Bom, esse é o relatório, então vamos ver a prova. Tem a prova de vídeo? Como é que eu desligo o som aqui desse aqui? É aqui, nesse aqui, o som? Desculpa. Desculpem-me. Meu Deus.
É de branco. Ele pega a bola. Eu assisti uma parte desse jogo. A correria que estava esse campeonato da 2 no final. Passar a palavra à outra procuradoria que quer se manifestar sobre o lance, doutor Joel? Sobre a prova produzida pela defesa? Em relação a Wesley, olhando aí a jogada aí, senhor presidente, eu pedi essa classificação por 250, viu? Acho que foi na bola. Foi. Não, esse é o Lucas. Esse Esse é o Lucas? Já está no 205. Não, o Lucas eu mantenho, né? Não, o Wesley que foi do carrinho. Em relação ao Wesley, eu vou pedir a desclassificação. Deixar na jogada hostil. O Wesley está em qual? Está no 250? Está no 254. 254. Você quer jogar para 250, Wesley? Isso. Não tem vídeo do Wesley, hein? Ah, não, então não. Então, é o Lucas. Eu tenho vídeo aqui. Vamos ver o vídeo então. Eu achei que fosse esse do Eu vi o vídeo. Eu não tenho nos autos. Eu assisti. Não tem? Mas é uma entrada na... Não, então não tem. Não, Não tem. então não tem. Então mantém. Sem problema, doutor Joel. Obrigado. Passa a palavra ao doutor Rafael para a defesa. Presidente, então, em relação à agremiação do Juventus, né, o atleta Wesley, a defesa vai requerer a aplicação da pena mínima, né, e que pese seja um cartão vermelho direto, né, eu quero constar que ele é réu primário, né, e que houve atendimento médico, mas o atleta permaneceu na partida, né, o que demonstra ali que realmente não foi uma jogada, né, desleal, entrou com um pouco com força excessiva no lance e acabou cometendo a falta. Esse é o pleito. Obrigado, doutor Rafael. Parabéns pela defesa. Agradecer a intervenção do doutor Joel também. Eu vou aplicar a pena mínima convertida de advertência ao senhor Lucas, da Ferroviária, e a pena de uma partida Não, a mínima convertida de advertência também para o atleta do Juventus. Né, ele também não tem dois. Mas ele manteve os 250, os dois 250, é isso, né? Ah, tá. Então você mantém o 254? Mantém o 254. Então vai ser, por ser primário, então fica uma para cada. Esse é o voto. Passa a palavra à doutora Maria Fernanda. Parabenizo e acompanho o nobre relator. Obrigado, doutora Maria Fernanda. Doutor Eduardo Berol, como vota? Desculpa, eu me perdi um pouco. Como é que foi? Como é que ficou? É uma para cada. Uma para Uma cada? conversão e advertência. Converteram as duas para advertência ou não? Só o Lucas. Não, o Lucas. O Wesley não. É. O atleta Ferroviária Eu acompanho. Ok, então encerraram por unanimidade o senhor Lucas da Silva Rodrigues uma partida e o senhor Westerley a partida, a pena mínima convertida ao contrário. O senhor Lucas Silva Rodrigues da Ferroviária, a pena mínima convertida a advertência, e o senhor Westerley Garcia Nogueira do Clube Atlético Juventus, a pena mínima encerrar o processo 192. Obrigado.
Sigamos a pauta, processo 193, a relatoria, doutor Eduardo Berol. Vossa Excelência tem a palavra, doutor Eduardo. De 4, partida do Campeonato Paulista da 2, partida entre Velo Clube e São José Esporte Clube. Desculpa, tem pedido de adiamento, sim. Não era o anterior? É o anterior. Pedido. Ah, tem outro agora? Pedido do Velo Clube. Olha a última petição. Não? Desculpa, então vai. Viajando. Não, é de janeiro. É de janeiro. Para o dia 2 de... Ah. Então, vamos lá. Vamos lá. Agora eles estão contentes, né? Agora eles subiram. Paulista da 2, retornando. Partida entre Velo Clube e São José Esporte Clube, realizado na data de 23 de março de 2024, na cidade de Rio Claro. É denunciada a equipe do Velo Clube. O Velo Clube é denunciado nos termos do artigo 213 do CBJD. Consta na súmula e relatório de arbitragem que a equipe mandante do Velo Clube deixou de tomar providências capazes de reprimir desordem na praça de desporto, conforme relatado pelo árbitro. Informo que aos 8 minutos de jogo foi arremessado um saco de pipoca, vindo da torcida da equipe Associação Velo Clube Rio Clarense, caindo na lateral do campo próximo à área técnica, onde a mesma não atingiu nenhum jogador ou membro da comissão técnica da equipe visitante. Diante disso, foi pleiteada a punição prevista no mesmo artigo. Não tem antecedentes a equipe do Velo Clube, não tem defesa nos autos. Esse é o relatório. Obrigado, doutor Eduardo. Doutor Rafael tem palavra para produzir? Não. Doutora Procuradoria já ratificou os termos da denúncia. Vossa Excelência, a palavra. Pleito e aplicação da pena mínima, presidente. Só vou ressaltar que, conforme consta em súmula, né, primeiro que foi arremessado pipoca, um saco de pipoca, então a potencialidade lesiva do objeto ela é zero, praticamente, nula. E também não atingiu, né, nem jogador, nenhum membro da comissão, que se leva em consideração esses fatos no momento da dosimetria da pena. Esse é o pleito. Obrigado, doutor Rafael. Devolvo a palavra ao doutor Eduardo Berol para voto. Vamos lá. Vamos lá. É um saco de pipoca, a gente não sabe se estava cheio ou se estava vazio. Não foi tomada nenhuma providência. O potencial lesivo ele é muito pequeno. A gente não sabe também se esse saco de pipoca veio com o vento, se alguém comemorou algum lance e ele caiu sem qualquer interesse de ser atirado no campo. Então, diante disso e de qualquer prova em contrário, eu aplico a pena mínima de R$100. Obrigado, doutor Eduardo. Doutora Maria Fernanda? Parabenizo e acompanho o voto. Obrigado, doutora Maria Fernanda. Também acompanha. R$100 por unanimidade. Passemos ao próximo processo da pauta, a relatoria da doutora Maria Fernanda, é o processo 221. Obrigada, presidente. Processo 221 de 2024. Paulista Sub-17, Paulista entre Rio Preto e Santa Fé Futebol Clube. Então, consta na súmula da partida que o atleta Cauã Henrique Santos Luiz, da equipe do Rio Preto, foi expulso por, com a bola em jogo, agredir com um chute na perna de seu adversário de número 4, o senhor Alex Eduardo Barbosa da Silva, fora da disputa de bola,
Informo que o mesmo necessitou de atendimento médico, mas não saiu do campo. O atleta foi expulso com cartão vermelho direto e foi denunciado pela Procuradoria de Justiça como incurso no artigo 254 do CBJD. Eu não localizei a certidão de antecedentes. Oi? Tá, ele é primário e esse é o relatório. Obrigado, doutora Maria Fernanda. Temos pausa a produzir, doutor Rafael. Não temos, doutora Procuradoria, ratifico o termo da denúncia, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Presidente, pleito é aplicação da pena mínima. Só vou ressaltar aqui que houve atendimento médico, mas permaneceu em campo e que o atleta é amador. Goza do benefício do 182. Obrigado, doutor Rafael. Devolvo a palavra à doutora Maria Fernanda para voto. Obrigada, presidente. Bom, em razão das características do lance, né, cartão vermelho, direto, fora da disputa de bola, necessidade de atendimento médico, eu vou votar por 2 partidas, mas em razão do benefício, fica por 1 partida, é como voto. Obrigado, doutora Maria Fernanda. Doutor Eduardo Berol, como voto? Acompanhe. Também acompanha encerrado o processo 221, Cauã Henrique Santos Luiz, 1 partida, unanimidade. Processo da pauta, processo 222. A minha relatoria. Processo 222, Paulista Sub-17, a partida envolve agremiações do Marília e do Linense. Foi no último dia 6 de abril. E a doutora Procuradoria denuncia que a agremiação do Linense por atraso na partida. Disse que a infração capturada no artigo 206, acréscimos devido à substituição e atendimento médico dos atletas. Consta na súmula relatório de arbitragem que a equipe mandante do Linense deu causa ao atraso de 15 minutos para o início da partida, conforme relatado pelo árbitro, abre aspas, informa que a equipe do Linense entregou o documento em relação às 10 horas e 55 minutos. Não obstante, foi encontrada a restrição de alguns atletas, onde o técnico do Linense optou em abster-se do mesmo, causando atraso de 15 minutos no início da partida. Então, a denúncia é no 206. A agremiação do Linense já tem alguns julgados aqui, então ela não é primária. Tem uma grande reincidência aqui. Mexe na ambulância, bola, não, aqui está na denúncia. Esse é o relatório, questiona a defesa se tem prova produzir. Ratifica a denúncia, doutor. O já ratifica. Palavra para a defesa, doutor. Presidente, eu vou requerer pela aplicação da pena mínima. Só vou levantar alguns pontos. Primeiro, que trata-se de uma competição amadora, então a agremiação goza aí do benefício do 182. Em relação à reincidência, presidente, a defesa entende que a reincidência ela tem que ser, como a agremiação ela participa de várias, né, competições de categorias, a reincidência ela tem que ser teria que ser verificada, né, na categoria da competição que ela está competindo, né? Então, se ela foi condenada no profissional e vem uma denúncia no amador, entende a defesa que ela não é reincidente, né? Uma vez que é na competição. O código determina, né, que a reincidência consta na competição e não em todo específico. Como não veio na ficha disciplinar qual a competição
que a agremiação foi condenada nos processos aqui de 24, então o pleito é para que seja considerado primária, né, e assim faça jus aí à pena mínima. Obrigado, doutor Rafael. Parabéns pela defesa. A gente já chegou a discutir essa tese outras vezes aqui. Eu vou manter o entendimento que a gente já enfrentou, já decidiu em outras situações. Como ela é reincidente, mas tem prevalece 182 aqui, então fica a pena sem acréscimo algum, sem a dobra, então fica 2.250, salvo engano. Eu estou sem calculadora, acho que é isso, né? É isso? Então, 2.250, eu passo a palavra à doutora Maria Fernanda. Acompanho, presidente. Obrigado. Como vota, doutor Eduardo Berol? Acompanhe. Obrigado. Então, por unanimidade, 2.250, agremiação do Clube Atlético Linense. Próximo processo da pauta, processo 223, doutora Maria Fernanda, tem a palavra. Obrigada, presidente. Processo 223, 2024, Paulista Sub-17, União São João, partida entre União São João e Guaçuano. Consta na súmula da partida que o atleta Gabriel Rodrigues Custódio, da equipe do Guaçuano, foi expulso com o segundo cartão amarelo por, após ser advertido anteriormente por ação temerária, atingiu de forma temerária na disputa de bola com o carrinho na lateral as pernas do seu adversário número 7, senhor Vitor Henrique da Silva Barbosa. O jogador atingido permaneceu na partida normalmente. Dessa forma, a Procuradoria de Justiça denunciou o atleta Gabriel Rodrigues Custódio na pena prevista no artigo 250 do CBJD. Na certidão de antecedentes consta a primariedade do atleta e esse é o relatório, presidente. Obrigado, doutora Maria Fernanda. Doutor Rafael tem a palavra para produzir. Então, como a doutora Procuradora ratifica o termo da denúncia, a defesa, Vossa Excelência. Presidente, pleito é aplicação da pena mínima, levando em consideração que é um atleta amador, caso de segundo cartão amarelo, né, não houve, o atleta atingido, ele permaneceu, né, na partida, então a pedida é aplicação da pena mínima convertida em advertência. Obrigado, doutor Rafael. Tem a palavra a doutora Maria Fernanda. Obrigada. Eu acolho o pleito da defesa e voto por uma partida convertida em advertência. Doutor Eduardo Berol, como vota? Acompanhe. Também acompanha unanimidade. Encerrado o processo 223. Próximo processo da pauta, processo 228, é de minha relatoria, Paulista, Sub-17, SCA Brasil e Red Bull Bragantino, partida do dia 6 de abril. A denúncia do atleta amador Caio Michel Kiewel. A dona Procuradoria traz como infração cometida pelo senhor Caio Michel Kiewel, no artigo 250 do Red Bull Bragantino. Relato do árbitro, expulso por atingir um pontapé por trás na perna do seu adversário número 10, Iago Menezes
Valeige, sem disputar a bola e impedindo um ataque promissor. O atleta não necessitou de atendimento médico e continuou na partida. Estamos em 50, não tem antecedentes. Esse é o relatório. O cartão vermelho já tem o relatório. Eu passo a palavra ao doutor Rafael. Se tem, não tem. Tem prova? Tem nível escrita? Então vamos assistir a prova para dar uma olhadinha. Bom, visto a prova, vamos ler aqui a defesa. Doutor Procurador, quer se manifestar sobre a prova? Não? Então, mantendo-se na denúncia, o Red Bull Bragantino manda aqui a defesa, expõe os fatos conforme já relatado na denúncia. O direito trata da inexistência de conduta desleal ou hostil, que a ação foi motivada do atleta atingido com pontapé por trás do pé do seu adversário, sem disputar a bola, transcreve aqui a letra da norma e a denúncia dizendo que a súmula não corresponde à realidade. Questiona a aplicação do cartão vermelho, isso não é atribuição dessa comissão, nem no tribunal. Se fosse atleta da Red Bull praticado de violência contra seu adversário, seu oponente teria recebido atendimento médico. Impediu o ataque promissor e nós absolutamente similares, no que se falar em prática de ação desleal. Requer a absolvição do atleta, 250 parágrafo 1º inciso 1 do Código, tratar a conduta significante e potencial lesivo. Caso não entendamos assim, pede a aplicação da pena mínima convertida em advertência. Trata aqui da primariedade, princípio da proporcionalidade, e no pedido é exatamente o que eu acabei de expressar aqui. Subscreve o Dr. Guilherme Cônsul Charles, OAB 482-221. Bom, eu estava até tentando aplicar a pena de 2 partidas, mas vou aplicar uma só, porque eu não consegui enxergar ali a questão do ataque promissor. Então, aplico a pena mínima sem a conversão. Doutora Maria Fernanda? Acompanho o voto, presidente. Doutor Eduardo? Acompanho. Então, finalizado, pena mínima para o atleta do Red Bull Bragantino. Encerrado o processo 228. Próximo processo da pauta, processo 246, relatoria doutora Maria Fernanda. Obrigada. Processo 246 de 2024, Paulista Sub-20, partida entre São Caetano e Aster Itaquá. Consta na súmula da partida que o atleta Caio Santos Costa, da equipe do Aster Itaquá, foi expulso com cartão vermelho direto por desferir uma cotovelada no peito de seu adversário de número 2, senhor Alan Kennedy Freire dos Santos Vieira, no momento em que a partida se encontrava paralisada. Informa ainda que o atleta atingido recebeu atendimento médico e permaneceu na partida.
Dessa forma, a Procuradoria de Justiça denunciou o atleta Caio Santos Costa, da equipe do Aster Itaquá, como em curso no artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD. O atleta é primário e há uma defesa escrita. Pode ler. Os fatos narrados na parte da realidade dos fatos e do mérito. Consta aqui que ele teria sido expulso por supostamente ter desferido uma cotovelada e foi denunciado no artigo 254, tem a transcrição do artigo. Contudo, em bem da verdade, o atleta em momento algum cometeu infração conforme o exposto. Conforme narrado na súmula da partida, o atleta teria sido expulso por supostamente ter desferido uma cotovelada em seu adversário. Entretanto, ao analisar o contexto fático do lance, é perceptível que, data máxima vênia, a interpretação dada pela arbitragem foi equivocada e desproporcional. Nesse sentido, após uma disputa de bola entre o atleta do São Caetano e um atleta do Aster, o árbitro da partida acabou apitando uma falta deste naquele, de forma a paralisar o jogo. Pois bem, ocorre que o atleta, que estava muito próximo do lance, após o apito do árbitro, acabou pegando a bola com a mão, pois havia entendido, num primeiro momento, que a falta havia sido marcada a favor do Aster. Adiante, quando o senhor Caio posteriormente compreendeu para que lado o árbitro havia marcado a falta, o atleta acaba abrindo o braço levemente, objetivando protestar contra a marcação arbitral. Contudo, ocorre que, por uma infelicidade, o atleta acabou atingindo um atleta adversário que vinha correndo em sua direção em busca da recuperação da bola. Bom, essa vai ser a descrição do fato, mas não tem nenhuma prova de vídeo, inclusive acostada, é só uma narrativa aqui do advogado. E, ao final, ele pede pela absolvição subsidiariamente, ele pede pela desclassificação para o 258 e, finalmente, que seja observada a atenuante prevista no artigo 182. Essa é a defesa. Se eu puder ir ao voto. Qual é eventual, senhor presidente? Quer falar? Todos os resultados. Ok. Doutora Maria Fernanda, tem a palavra de volta. Obrigada, presidente. Bom, muito embora a narrativa aqui do advogado, como eu disse quando estava relatando, não há prova nenhuma do que ele está narrando, não há um vídeo, nada, não há uma testemunha, então não vejo outra saída a não ser acreditar na presunção de veracidade da súmula. E, no entanto, observando o artigo 182, eu voto sim por 4 partidas, que é o mínimo, mas com a aplicação do artigo 182 fica em 2 partidas. A doutora Maria Fernanda, como vota a doutora Eduardo Berol? Acompanhe. Eu também acompanho, então fica por unanimidade apenas de 2 partidas. O atleta Carlos Santos Costa, do Aster Itaquá. Processo 246 finalizado.
Esse é o que tem um monte? Bom, sigamos aqui então. O próximo processo da pauta, processo 253, é de minha relatoria. Envolve as agremiações do 15 de Piracicaba e do União São João, uma partida válida pelo Campeonato Paulista Sub-20, 12 de abril, que foi essa partida. A denúncia faz a agremiação do 15 de Piracicaba. A Procuradoria capturou o artigo 203 do CBJD e consta do relatório do árbitro que a equipe do 15 de Piracicaba deixou de cumprir regras da competição, deixando de disputar a partida por falta de ambulância no primeiro momento e, posteriormente, após a chegada da ambulância, por falta de médico, consoante motivos abaixo expostos. De forma que a partida não foi realizada devido à ausência de corpo médico completo da ambulância tipo D. De forma que no horário previsto para o início da partida às 15 horas, a ambulância ainda não havia chegado ao estádio. Conforme inscrito no RGC, respeitamos os 30 minutos mínimos de tolerância. Após esse tempo, e seguindo o bom senso da equipe de arbitragem, uma ambulância chegou ao estádio às 15 horas e 42 minutos. No ato da sua chegada, o diretor do jogo, o senhor Rafael Campos Barbosa, constatou a presença somente do condutor e de uma técnica de enfermagem, tendo a ausência do médico e de uma segunda enfermeira. Sendo assim, a partida não foi realizada, pois não atendia aos requisitos mínimos necessários. O artigo 203, aqui de Piracicaba já tem alguns apontamentos aqui, então não é reincidente. Tem um relatório de ocorrência da partida, que relata exatamente o que foi mencionado aqui na denúncia. Esse é o relatório. Tem defesa? Não, né? Tem defesa escrita. A Procuradoria quer se manifestar ou prefere ver defesa? Tem a denúncia. Então vamos lá. 15 de Piracicaba, 15 de novembro de Piracicaba. Do direito, transcreve aqui que é o nome 203 do CBJD diz, relata os fatos que aconteceram, que o clube tem um contrato com a patrocinadora com a Unimed, parceira do clube há anos, e disponibiliza 2 ambulâncias, equipe médica para os jogos da equipe profissional. Todavia, os jogos da equipe de base disponibilizaram apenas uma ambulância, tendo o clube que arcar com a importância de R$700 por partida. O diretor financeiro ajuda com a patrocinadora, como equipe médica. Principalmente o sinal positivo, todavia não foi definitivo. O tal diretor tentou diversas vezes contato com a equipe da patrocinadora até no dia da partida, tendo uma resposta negativa apenas 4 horas antes da partida, pois a patrocinadora não teria o veículo, tampouco a equipe médica para atender a partida. Fala que buscou o rep imóvel, que se envergonha com tal situação, e apesar de toda a confusão, acabou prejudicando apenas o clube denunciado, que teve acentuado a sua crise interna, não atingindo outras equipes do campeonato, uma vez que era a primeira rodada. O clube esquece que passa por grave situação financeira política, que por uma vez que é esse Causite, que faz a defesa do clube, esse ano conseguiu comparecer à federação cerca de 150 quilômetros da federação, pede que o clube seja condenado à perda de pontos da partida, absolvido da pena pecuniária, no seu entendimento, a pena mínima, tendo em vista a primariedade do réu no artigo supermencionado. Subscreve o Dr. Guilherme Alarico C. dos Santos. Bom, entendo as questões narradas aqui pela agremiação do 15 de Piracicaba, mas há uma violação de uma norma do Regulamento Geral de Competições, né? Então não há como... Eu não sei quanto custa, qual o valor do custo da partida, né? Porque ela fala que não há nenhum tipo de prejuízo. Talvez não tenha prejuízo para o campeonato, mas para a agremiação que foi lá, para os custos de arbitragem, existe um custo. Talvez a federação vai então tem tudo isso envolvido. Eu vou ser... Isso aqui é o quê? Sub-20? Bom, a perda dos pontos é indiscutível, né? Eu vou aplicar a multa, vou ser benevolente, para ser sincero, de R$3.000. É como voto. Passa a palavra à doutora Maria Fernanda. Já com 8-2, né? Porque o WO é um prejuízo enorme, porque além de você influenciar nos resultados do campeonato, né?
você ainda influencia nos custos. Eu não sei, tem transmissão, isso é no YouTube, essa partida também? Então, existe todo um projeto feito para a base. Hoje em dia, a base, você assiste a base toda no YouTube. Quando você cai numa situação como essa, e depois ela está dizendo aqui que a própria Unimed patrocina, né? Então ela que repasse para o contratado, não há outra forma de resolver, senão assim. Então, R$ 3.000, essa palavra, doutora Maria Fernanda. Parabenizar o seu voto brilhante e acompanho, presidente. Obrigado, doutora Maria Fernanda. Doutor Eduardo, como vota? Bem. Obrigado, doutor Eduardo. Próximo processo da pauta é o processo pedido de preferência aqui do doutor Rafael, processo 256, relatoria da doutora Maria Fernanda. Obrigada. Paulista Sub-15, partida entre Pinda Futebol Clube e Mantiqueira. Consta na súmula e relatório de arbitragem que a equipe mandante do Pinda Futebol Clube deixou de cumprir regras da competição conforme relatado pelo árbitro. Informo que o estádio estava sem o placar. Dessa forma, a Procuradoria denunciou a equipe do Pinda, como em curso no artigo 191, inciso 3 do CBJD. Consta a reincidência da agremiação na ficha disciplinar e não há defesa escrita. É o relatório, presidente. Obrigado, doutora Maria Fernanda. A palavra já produzida, doutor. Não tem do outra procuradoria, mantém também nos termos da denúncia. A palavra é de vocês. Presidente, o pleito é a aplicação da pena mínima, só pedir que se leve em consideração o benefício do 182, né, e dizer que se trata do sub-15. Eu não tenho, acho que, não, salvo engano, mas não existe nem a cobrança de ingresso, né, então, aplicação da pena mínima. Obrigado, doutor Rafael. Passo a palavra à doutora Maria Fernanda para voto. Excelência, a palavra, doutora Maria Fernanda. Presidente, bom, não há nenhuma defesa escrita, não há nem como saber se foi falta de dinheiro, se quebrou a placa, o que aconteceu. Então, por isso eu não vou votar na pena mínima. Talvez tivesse uma justificativa para isso, mas não consta aqui nenhuma. Eu vou votar por R$ 400, já com a aplicação do benefício e com a reincidência. Então, um vai compensar o outro. Vai ficar R$ 400. Como voto, presidente? Obrigado, doutora Maria Fernanda. Parabéns pelo voto. Passo a palavra ao doutor Eduardo Beraldo. Eu acompanho. Também acompanho, então, por unanimidade, a pena de R$ 400 da agremiação do Pinda, né? Processo 256 encerrado. Processo 255, relatoria da doutora Maria Fernanda. Vossa Excelência, a palavra. Paulista Sub-17, processo 255, partida
entre Pinda Futebol Clube e Mantiqueira. Consta na súmula da partida que a equipe mandante do Pinda deixou de cumprir regras da competição. Aspas, informo que não havia nenhum tipo de placar no estádio. Dessa forma, a agremiação Pinda Futebol Clube foi denunciada como incurso no artigo 191, inciso 3 do CBJD. É o relatório. Obrigado, doutora Maria Fernanda. Doutor, não tem provas, a palavra de excelência, porque o doutor já ratifica os temas. Presidente, a defesa só queria. Neste caso, eu vou pedir pela absolvição, presidente, porque eu entendo que, como a agremiação já foi punida no Sub-15, isso é um efeito cascata. Né? E a Constituição veda que ninguém pode ser punido duas vezes pelo mesmo fato. O fato aqui é o mesmo, qual seja, a falta do placar e não cumprimento por não ter o placar. Né? Por se tratar de um jogo subsequente ao Sub-15, né? Então não tem como a agremiação providenciar um placar, uma vez que né, é o jogo seguinte, não dando nem tempo da agremiação tomar qualquer tipo de atitude. Por essas razões, o pleito vai ser pela absolvição. Caso não seja entendimento de Vossa Excelência, além dos benefícios do artigo 182, lembrar que a agremiação já foi punida pelo mesmo fato no julgamento passado. Então, que seja levado em consideração na dosimetria da pena. Esse é o pleito. Obrigado, doutor Rafael. Passo a palavra à doutora Maria Fernanda para voto. Obrigada, presidente. Eu vou parabenizar a defesa. De fato, uma partida iniciou às 9 horas e a subsequente às 11 horas do mesmo dia. Então, eu vou acolher o pedido da defesa e eu absolvo a agremiação. Obrigado, doutora Maria Fernanda. Parabéns pelo voto. Doutor Eduardo, como vota? Acompanho. Eu também acompanho o processo 255 encerrado. Eu ia jogar bola agora. Eu não trouxe a roupa, pô, puta vida. Sou craque, né? Eu jogo de terno. Se eu botar 256. Espera que eu não botei no 256. Será? Eu botei. Espera, vamos embora. 191, 45. Isso aqui é o 256. Eu não tinha. Tá. Eu já estava decidido. Pronto. Vou voltar. Eu já estava fechado, mas eu botei. Então tá bom. Então, vamos ver no 255 se dá para botar ainda. Não dá também? Então pronto. Então já foi. Tá aberto? Então tá bom. Vamos ver. Que dureza. Eu sempre esqueço de botar. Eu ia ser, se eu fosse deputado, o pessoal ia falar que eu cabulava plenário. Lá. Só que eu abri aqui. Então vamos lá. Processo 257/2024, Paulista Sub-17, partida entre Iguaçuano e Itapirense. É denunciado o atleta Pedro Henrique da Cunha Oliveira, atleta amador da equipe do Itapirense. A Procuradoria ofereceu denúncia com base no artigo 250, diante do relato do árbitro. Após ser advertido anteriormente por ação temerária, o mesmo atingiu seu adversário de número 6, senhor Natan, de forma temerária na disputa da bola. O jogador atingido continuou na partida normalmente. Diante disso, a Procuradoria apresentou denúncia com base no artigo 250, pleiteando as penas nele previstas. O atleta não possui antecedentes, não há defesa nos autos, esse é o relatório. Obrigado, doutor Eduardo. Doutor Rafael, tem prova de produzir? Não. Não? Posso apresentar a palavra de Vossa Excelência, por favor. Presidente, de forma rápida e sucinta.
Atleta amador, primário, não houve atendimento médico, o atleta atingido permaneceu na partida, portanto, o pleito, aplicação da pena mínima convertida em advertência. Obrigado, doutor Rafael. Doutor Eduardo. Acolho os termos da defesa, atleta amador, segundo amarelo, pena mínima convertida em advertência. Obrigado, doutora Maria Fernanda, como vota? Parabenizo e acompanho, presidente. Eu também, unanimidade e pena mínima convertida, advertência para o atleta. Processo 258 encerrado. Exatamente, 257. Tá. 250, pena, advertência. 250, advertência, é isso, né? Para o 259 foi? Agora foi adiado. 259 é adiado e o próximo processo é o 260. Doutor Eduardo Berol tem a palavra para fazer o relatório. Isso, fica à vontade. Eu já votei aqui, né? Acho que já votei, pronto. Puta, hoje eu pensei que fosse sair daquela puta raiva, tô sem o meu uniforme lá. Viu? 260. Visualizar, vamos lá. Só falei futebol, eu não falei, não. Vamos lá, processo 260/2024. Paulista Sub-17, partida entre Araçatuba e Grêmio Novo Horizontino, votada no dia 13 de abril, no Estádio Municipal Dr. Ademar de Barros. É denunciada a equipe do Araçatuba. A Procuradoria apresentou denúncia com base no relato do árbitro. Motivo: acréscimos devido ao atendimento de jogadores, substituições, atraso de 3 minutos da equipe mandante, os mesmos se encontravam no vestiário. Diante disso, foi apresentada a denúncia com base no artigo 206, pleiteando as penas ali previstas, e também o pacificado entendimento com relação à multa e à tabela deste tribunal. 3 minutos, 3 minutos, R$ 450 no mínimo, é o pleito da Procuradoria. Não possui antecedentes a equipe. Deixa eu verificar se tem defesa. Não há defesa nos autos, esse é o relatório. Obrigado, doutor Eduardo Berol. A palavra do doutor Rafael. Presidente, também de forma sucinta, pleito aplicação da pena mínima, observando aí o artigo 182 e também que a agremiação ela é primária. Obrigado, doutor Rafael. Devolvo a palavra ao doutor Eduardo Berol para voto. Vamos lá, artigo 206, 3 minutos. São, aplicando-se a tabela, R$ 450, esse é o voto. Obrigado, doutor Eduardo. Como vota a doutora Maria Fernanda? Acompanho o voto, presidente. Também acompanho unanimidade, R$ 450, em ter encerrado o processo 260. Processo. Próximo processo da pauta é o processo 261. Passo a palavra à doutora Maria Fernanda. Obrigada, presidente. Processo 261 de 2024, Paulista Sub-17, partida entre José Bonifácio e Rio Preto. Consta na súmula da partida que o atleta Rayhan Oliveira de Araújo, da equipe do José Bonifácio, foi expulso com cartão vermelho direto por
Atingir com as travas da chuteira com uso de força excessiva a canela de seu adversário, senhor Davi dos Santos Carvalho Cruz, número 11. O mesmo necessitou de atendimento médico e seguiu normalmente na partida. Consta ainda que o atleta amador Miqueias Augusto Mendes Silva, da equipe do Rio Preto, foi expulso com o segundo cartão amarelo após ter sido advertido por uma entrada temerária anteriormente, o mesmo atingiu as pernas de seu adversário, senhor Matheus Henrique Silva dos Santos, número 5, com um carrinho de forma temerária. O atingido não necessitou de atendimento médico e seguiu normalmente na partida. Finalmente, o atleta Luiz Eduardo de Souza Silva, da equipe do Rio Preto, foi expulso após receber segundo cartão amarelo após ter sido advertido por uma entrada temerária anteriormente, o mesmo atingiu as pernas de seu adversário, senhor Henri Freitas Caetano, número 11, com um carrinho de forma temerária. O atingido não necessitou de atendimento médico e seguiu normalmente na partida. Dessa forma, o atleta Rayan Oliveira de Araújo, da equipe do José Bonifácio, foi denunciado como incurso no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1, do CBJD. O atleta Miqueias Augusto Mendes Silva, da equipe do Rio Preto, foi denunciado como incurso no artigo 250 caput do CBJD. E o atleta Luiz Eduardo de Souza Silva, da equipe do Rio Preto, foi denunciado como incurso no artigo 250 caput do CBJD. Consta que o atleta Luiz Eduardo de Souza Silva é primário, o Miqueias Augusto Mendes Silva também e o atleta Rayan Oliveira de Araújo também. Esse é o relatório, presidente. Obrigado, doutora Maria Fernanda. Temos palavra a produzir, doutor Rafael, não? Doutor Procurador, quer se manifestar? Estive na denúncia, senhor presidente. Obrigado, doutor Joel. Presidente, em relação aos atletas do Rio Preto, inicialmente eu vou pedir pela absolvição, entendendo que a súmula é inépita, porque pelo que eu pude verificar aqui foi um Ctrl+C, Ctrl+V, não houve individualização da conduta. O árbitro descreveu exatamente a mesma conduta para os dois denunciados, né? Então, fica aí o registro. Caso não seja esse entendimento, atleta amador, caso de segundo cartão amarelo, não necessitou de atendimento médico, permaneceu na partida, pleito aplicação da pena mínima convertida em advertência. Já em relação ao Ryan, o pleito da defesa vai ser a aplicação da pena mínima, né, de uma partida, entendendo que em que pese seja um cartão vermelho direto, né, foi uma jogada ali na bola, né, na disputa da bola, um carrinho, usou uma força excessiva e que pese do atendimento médico, o atleta seguiu na partida, né, e por ser réu primário, o atleta amador goza do benefício do 182, então pleito aplicação da pena mínima. Obrigado, doutor Rafael. A palavra da doutora Maria Fernanda para voto. Obrigada, presidente. Em relação ao atleta Rayan Oliveira de Araújo, cartão vermelho, o atleta atingido necessitou de atendimento médico e a descrição, ele vai com as travas da chuteira, então eu vou votar por 2 partidas. Ele é atleta amador, né? Então tem o benefício do 182 numa partida e os outros 2 atletas, Miqueias e Luiz, que a conduta é similar, mas eu olhei na súmula, elas ocorreram em tempo distinto, né? Enfim, pode ter acontecido a mesma conduta, né? Eu vou votar por uma partida convertida em advertência. Obrigado, doutora Maria Fernanda. Como vota, doutor Eduardo Berol? Acompanho. Eu também acompanho, então fica apenas de uma partida do senhor Railan e converte a advertência as duas, né? Do Miquel e do Luiz Eduardo, exato. Então, unanimidade, encerrado o processo 261.
Próximo processo da pauta, processo 262, relatoria do Dr. Eduardo Beraldo. Em 2024, Paulista Sub-15, partida entre Santos e Esporte Clube São Bernardo. É denunciado o treinador da equipe do Esporte Clube São Bernardo, senhor Rafael Alves Santos. A Procuradoria apresentou denúncia com base no artigo 258 CBJD, em razão do relato do árbitro. O treinador foi expulso por reclamar de maneira assintosa, com palavras e gestos, e dizendo vai apitar o seu joguinho. Diante disso, apresentou denúncia com base no artigo 258, pleiteando as penas ali previstas. O treinador não tem antecedentes. Esse é o relatório. Obrigado, doutor Eduardo Beraldo. Doutor Rafael, tem a palavra para a defesa. Presidente, eu vou requerer pela absolvição, entendendo pela inépcia da denúncia, uma vez que ele relata que reclamou de maneira assintosa. Reclamar de maneira assintosa, na visão da defesa, é permitido. O que o Código veda é reclamar de maneira desrespeitosa. E, além disso, presidente, ele fala com palavras e gestos. Não fala qual foi o gesto, não fala qual foram as palavras. Só coloca aqui entre aspas, vai apitar o seu joguinho. Entende a defesa que a palavra que foi aqui registrada pelo árbitro não tem um condão de caracterizar uma infração disciplinar, né? Uma vez que fica aí num limite do aceitável, né? O seu joguinho, enfim. Então, o pleito é absolvição. Caso não seja esse entendimento, é a aplicação da pena mínima só e seja dado o benefício do 182 para o denunciado. Esse é o pleito. Ordem, senhor presidente. Pois não, doutor João. Observando aqui que o próprio procurador aqui, o doutor Fred, ele já pediu absolvição, né? Ah, ele pediu? Coloca aqui, ó, seja presente denúncia recebida, processado, os pedidos julgados procedência para absolver o denunciado Rafael sob as penas do artigo 258. Ele próprio já pede absolvição. Nesses casos, eu por exemplo, tendo como prática arquivar direto, porque você não vai iniciar uma denúncia, não vai citar tudo e não vai trazer julgamento, você já encerra o assunto. Sim. É prerrogativa do procurador. Ok. Então está absolvido. Né, doutor Beraldo? Se aqui é absolver o denunciado, tem que fazer, eu absolvo. Acolho o pedido da Procuradoria absolvendo o denunciado. Também. Acompanho, presidente. Obrigado, doutor Maria Fernanda. Ok. Segunda elevação, hein? Processo 264, Paulista, Sub-20. A denúncia essa partida foi entre Ituano e Esportivo Brasil, no dia 12 de abril. Os denunciados são o senhor Marcos Vinícius Maia Costa de Almeida, atleta profissional do Ituano, e Juan Pablo Leão Cardoso dos Santos, atleta profissional do Desportivo Brasil. A Procuradoria denuncia aqui o senhor Matheus Vinícius Maia da Costa de Almeida, no artigo 254 do Código da Agremiação do Ituano, conforme mencionado,
porque o árbitro disse que por desferir e atingir com um tapa a nuca do seu adversário, número 3, senhor João Vitor da Silva, informa que o atleta atingido não necessitou de atendimento médico. Ele está no 254. O segundo atleta é o senhor Juan Pablo Leão Cardoso dos Santos, do Desportivo Brasil, está no artigo 258 do Código. O árbitro relata que ele foi punido por jogar água de maneira grosseira no rosto do seu adversário número 11, o senhor Matheus Vinícius Maia da Costa de Almeida. Então, ele também está denunciado no 258. Foi no mesmo lance? Foi isso, não? São os mesmos atletas? Ah, não foi. Ah, não foi. Eu não falo o tempo. Bom, esse é o relatório. Acho que não tem defesa. Tem defesa. Ok, vamos assistir então. Meu nome é Juan Pablo, estava no jogo contra o Ituano. Meu nome é Juan Pablo, estava no jogo contra o Ituano, categoria sub-20. Na partida que a gente ganhou, no finalzinho. E acabando a partida, eu e o meu elenco todo fomos comemorar, todo mundo junto, jogando água para cima. E um dos adversários veio querendo confusão. E eu não fiz nada com ele. Só isso? A dona da Procuradoria quer se manifestar sobre o vídeo? Bom, a defesa do Ituano, ela disse que não concorda com a atitude do atleta Matheus Vinícius Maia da Costa de Almeida. Disse que já tomou as providências internas no sentido de penalizá-lo e de educá-lo de forma a demonstrar o erro sua conduta. Salienta aqui que não coaduram qualquer conduta contrária à norma esportiva e que tomou as medidas. Pede aqui, conforme o doutor Eduardo Verol mencionou, a aplicação da pena mínima convertida em advertência ou no patamar mínimo. Subscreve o doutor João Henrique Crem Chiminasso. O Esportivo Brasil também mandou a defesa, traz aqui os fatos e argumentos jurídicos. O atleta não jogou água meio grosseira no rosto do Ituano, é o que ele menciona, diz que existem dúvidas até mesmo se está diante de alguma infração do código. O denunciado confessa na petição quando no vídeo, poderia gravar por explicitar a presente questão, posicionar, em momento algum de agitação e comemoração, isto é, de celebração da vitória do Deportivo Brasil, jogou água para cima. Conforme a melhor doutrina, a confissão, é reconhecimento por parte do acusado dos fatos imputados de forma desfavorável. O português só conforme depende da própria súmula, o jogo foi resolvido tão somente nos acréscimos da partida, como que o segundo e derradeiro gol do Esportivo Brasil aconteceu aos 46 minutos da etapa final, portanto é evidente que a partida foi disputada até seu fim, sendo que toda e qualquer equipe que viesse a sair vitoriosa festejaria tal vitória. Contra denunciado, defender acusações, recebe. Faz uma série de questões aqui, reagiu à reação. Uma defesa bastante extensa. No final, ele pede a rejeição da denúncia por ausência de infração e pede alguma praticada pelo denunciado, seja enquadrada no que dispõe o artigo 258 primeiro, a pena mínima, a correção de advertência ou a pena mínima. Subscreve o Dr. Felipe Augusto Loche Crisafuri e Mariana Araújo Evangelista. Um atleta que veio do Desportivo Brasil, né? Eu vou apenar o primeiro atleta, que é o senhor Matheus, com a pena mínima, sem conversão, apesar de não ter elementos também no Juan Pablo,
mas apesar de não achar gravoso, achar até razoável as ponderações que ele fez, de ter pelo menos mandado um vídeo para se incomodado com o julgamento, eu vou converter a pena do Juan Pablo em advertência e vou aplicar a pena mínima de uma partida ao senhor Matheus, do Ituano. Como vota a doutora Maria Fernanda? O Juan vai ser a pena mínima convertida em advertência. Que supostamente jogou água. Ele jogou água para cima, ele é o que ele justifica, mas não tem imagem, não tem prova, não temos nada, só o depoimento dele. E o Matheus não temos nada. Foi no final da partida. O que ele fala foi no final da partida. Eles falaram que saiu o gol e aí depois aconteceu isso aí. Mas que ele na comemoração joga água para cima e o atleta diz que atingiu ele, que joga nele. Então é uma partida do Matheus e a pena mínima do Juan Pablo. Eu vou Advertência. pedir vênia para divergir, presidente. Eu vou votar por uma partida para ambos os atletas. Obrigado, doutora Maria Fernanda. Parabéns pelo voto. Doutor Eduardo Berol, como vota? Eu acompanho a relatoria, uma partida para o senhor Então, Matheus e a advertência para o senhor Juan Pablo. então fica por unanimidade, não, por maioria, apenas de uma partida para cada atleta. Encerrado o processo 264. Bom, seguindo a pauta, dois processos que ficaram para trás aqui são os processos 257. Exatamente, 224. Ainda bem que eu tenho a doutora Maria Fernanda aqui, que eu estou mais perdido que. Então, processo 224, relatoria, doutor Eduardo Berol. Vossa Excelência, a palavra, doutor Eduardo. Vamos lá. Partida, processo 224/2024, Paulista Sub-15, partida entre Elo Sport e Real Soccer. Partida realizada no Estádio Municipal José Sidney da Cunha. É denunciada a agremiação Elo Sport. A Procuradoria apresenta vários artigos aqui que foram supostamente ofendidos no seu entendimento. Assim, apresenta a denúncia com base nos artigos 203, combinado com 214, e artigo 191, todos do CBJD. Dos fatos, consta na súmula do relatório de arbitragem que a equipe do Elo Sport deixou de cumprir regras da competição,
provocando a suspensão da partida, bem como a inclusão de atletas em situação irregular, consoante motivos abaixo expostos. Informo que a equipe mandante Ela Sport não apresentou a pré-súmula da partida e fomos informados pelo gerente de futebol Diego Gomes dos Santos que sua equipe somente possuía 8 atletas inscritos na Federação Paulista de Futebol, sendo que, ao elaborarmos a escalação da referida equipe, não havia nenhum atleta relacionado, sendo necessário a inclusão manual dos jogadores. Informo que, após a inclusão, constou via sistema uma restrição por falta de inscrição, sendo que Diego nos informou e autorizou a participação desses jogadores na partida, garantindo que estavam inscritos e que não constavam em pré-súmula por não ter havido tempo hábil do sistema ser atualizado. Segundo informado por Diego, os atletas foram inscritos em 5 de abril, data anterior à partida. Dessa forma, a equipe Ela Sport iniciou a partida com 8 atletas, sendo um goleiro, 7 jogadores de linha. No decorrer do jogo, mais precisamente aos 8 minutos, o atleta número 2, Arthur Santana Ramos, da equipe Ela Sport, deixou o campo do jogo após se lesionar em uma disputa de bola, não retornando à partida após atendimento médico, ficando sua equipe com 7 jogadores. Aos 9 minutos de jogo, o atleta número 6, Davi Henrique dos Santos, também da equipe Elo Sport, lesionou-se após disputa de bola, deixando sua equipe reduzida a 6 atletas, causando a paralisação da partida para seu atendimento médico, que perdurou até os 11 minutos, quando a médica da equipe, doutora Bárbara Espanhol Feola, informou que o atleta não teria condições de retornar à partida. E desta forma, seguindo o regulamento geral das competições da Federação Paulista de Futebol, aguardamos por 15 minutos e após esse período e sem retorno do atleta lesionado, encerramos a partida aos 26 minutos. Com base nisso, foi apresentada a denúncia com base no artigo 203, sendo requerida as penalidades ali. Consta ainda no relatório DCO que a equipe Elo Sport deixou de cumprir as regras da competição, incluindo atletas em situação irregular. Também, com base no artigo 214, incluir na equipe ou fazer constar a súmula ou documento equivalente atleta em situação irregular. Com base nisso, foi pleiteada também a condenação no artigo 214 do direito. Também houve a infração ao artigo 191, diz respeito ao regulamento geral da competição. Também houve infração ao artigo 206, motivo, informe que houve atraso de 32 minutos no início da partida devido à falta de médico na ambulância UTI. Chegou ao local às 9h30 e após conferência iniciamos a partida às 9h32. 32 minutos de atraso. Então, daí é pleiteada a condenação da equipe do Elo Sport no artigo 203, combinado com 214 e 191, e também no artigo 206. Não tem antecedentes a equipe do Elo Sport. Aqui a documentação do DCO, informando as restrições, o relato da arbitragem, para verificar se tem defesa, creio que não. Não tem, não há defesa nos autos, esse é o relatório. Ok. A palavra, doutor? Não? Doutor Procuradoria, quer falar? Escreva a denúncia, senhor presidente. Obrigado, doutor Joel. Doutor Rafael tem a palavra para a defesa. Presidente, eu vou tentar realizar a defesa da agremiação aqui. A agremiação, inicialmente, ela veio denunciada, né, no artigo 203, 214 e 191. Em relação ao artigo 203, presidente, ele dispõe da seguinte maneira: deixar de disputar, sem justa causa, partida, prova ou equivalente na respectiva modalidade, ou dar causa à não realização ou à suspensão. Veja, presidente, pelo relato da súmula, a defesa entende que a agremiação não deu causa, né? Veja, o fato de ter tido 2 atletas lesionados, isso é inerente
né, a conduta da agremiação. Ela não tem como gerir esse fato. Né? Como é que ela vai ser punida se é um fato aí por força maior, né, algo que foge do escopo dela, a lei de manutenção dela? Por essas razões, presidente, por entender que a agremiação ela não teria como, né, dispor desse fato, e entendendo que o artigo 203, no momento que ele coloca dar causa, né, então teria que ser uma conduta dolosa, né, eu vou pleitear pela absolvição, entendendo que não houve ali, a agremiação ela não deu causa, o que foi ocorrido aqui foi um caso fortuito, aí, um caso de força maior, que foge do escopo aí da agremiação. Já em relação ao artigo 214, ele dispõe da seguinte maneira, né? Incluir na equipe ou fazer constar na súmula documento equivalente atleta em situação irregular para a participação da partida, prova equivalente. Em relação a esse fato, presidente, a defesa entende que a inscrição do atleta no sistema é ato privativo da agremiação. Ele não tem como, salvo, né, menor juízo, até onde o conhecimento da defesa, ele não tem como realizar esse ato. E o fato da agremiação não realizar esse ato não imputa ao atleta uma situação irregular. Por exemplo, o que eu estou tentando dizer, presidente? O artigo 223 do CBJD, ele determina que quem não cumpre a determinação pena do tribunal responde pelo artigo 223. Veja, quando uma pessoa ela é condenada a suspensão em partidas, por exemplo, esse atleta ele não pode ser inscrito porque ele está em situação irregular. A situação irregular do atleta é pessoal dele. No caso do artigo 214, veja, esse artigo ele tem que ser imputado para a agremiação que inscreve um atleta irregular. E não para uma situação que ela não inscreveu um atleta. Quando ela não inscreve um atleta, ela não cumpre uma obrigação e, portanto, deve responder às penas do 191 e não do 214, porque o atleta ele não foi inscrito no tempo hábil, mas ele estava, as condições pessoais dele estavam ok, perfeito, ele poderia participar da partida, tanto é que participou. Né? O atleta que é expulso, que está em situação irregular, ele não consta nem na súmula, ele não pode estar... Se o atleta ele consta na súmula, significa que ele não é irregular. Porque atleta que foi expulso e está cumprindo pena por expulsão, ele consta na súmula? Né? Por exemplo, Gabriel, do Flamengo, o caso mais famoso, foi suspenso por uma questão supostamente de doping. Ele é um atleta que está irregular. Ele não tem condição de jogo. Portanto, ele não consta nem na súmula. Agora, se o atleta constar na súmula, significa que ele não está irregular. No presente caso, o que ocorreu foi o seguinte: a agremiação, no qual é ato privativo e a inscrição do atleta, não o inscreveu no momento hábil. Ela deixou de cumprir a obrigação dela, qual seja, a inscrição do atleta até determinado tempo. Então, por essas razões, eu vou requerer pela absolvição também no artigo 214. Já no artigo 191, entendendo sim que houve ali a falha da agremiação por não escrever o atleta no tempo hábil, o pleito é a aplicação da pena mínima. Caso não for esse o entendimento de Vossa Excelência, presidente, eu vou requerer para que seja aplicado em relação ao 214 e o artigo 191, seja aplicado o benefício do 183, né, uma conduta que acabou gerando dois resultados, então que gosta do benefício aí do concurso formal. E na dosimetria da pena, eu chamo a atenção para o artigo 170. O artigo 170, ele coloca que as infrações disciplinares previstas neste código correspondem às seguintes penas, e traz o inciso. Veja, a perda de pontos é uma pena. Me parece, até então, numa interpretação literal, é indiscutível o entendimento de que a perda de pontos é uma pena. No benefício do artigo 182, ele começa da seguinte forma: as penas previstas neste código. Quais penas? Do artigo 170. Serão reduzidas pela metade quando a infração for cometida por atleta não profissional
ou por entidade que participe de competição que congregue exclusivamente atletas não profissionais. Então, no entender da defesa, caso Vossa Excelência entenda pela punição do artigo 213 e 214, no qual consta a perda de pontos, então que seja dado o benefício do artigo 182. Que seja concedido o benefício do artigo 182, ou seja, a pena pela metade, uma vez que, segundo o artigo 170, a perda de pontos também é pena. É assim que se requer, presidente. Obrigado, doutor Rafael. Parabéns pela defesa. Doutor Eduardo Beró tem a palavra para proferir o voto. Vamos lá. Espero que eu faça um voto coerente aqui. Vamos lá. Com relação ao artigo 206, esse é o mais simplório aqui. Foram 32 minutos de atraso, multiplicado por 150, temos aqui R$ 4.800. Essa é a aplicação da pena utilizando-se a tabela, com base no artigo 206. Com relação ao artigo 191, como houve o desrespeito ao regulamento geral, foram 8 atletas inscritos que participaram da partida irregularmente, aplico a pena de R$ 100 para cada, assim com base no artigo 191, aplico a pena de R$ 800. Com relação ao artigo dos... Já todos com benefício. Com base no artigo 214, eu aplico a perda de 3 pontos à equipe do Elo Esporte e também aplico a pena de R$ 1.500. Com relação ao artigo 203, também aplico a pena de R$ 1.500. Entendo que é uma sequência aqui de equívocos, de erros, de falhas que não poderiam acontecer. É um campeonato sério, muitos atletas da própria equipe envolvidos, também da outra equipe, muita gente que deposita sua esperança nesses campeonatos aqui, e o desrespeito e vamos dizer, até a falta de zelo do Elo Esporte merece uma reprimenda assim, desse modo. Esse é o meu voto. Obrigado, doutor Eduardo Beró. Parabenizo pelo voto. Passo a palavra à doutora Maria Fernanda. Também parabenizo o voto e eu acompanho o relator, presidente. Também acompanho na integralidade. Então, fica a multa no 206, R$ 4.800, no 191, R$ 800, no 203, R$ 1.500, no 214, a perda dos 3 pontos e mais R$ 1.500. Encerrado o processo 224.
Próximo processo da pauta, processo 227, também relatoria do doutor Eduardo Berol. Derradeiro. Processo 227/2024, Paulista Sub-17, partida entre a equipe do Elo Esporte e Real Soccer. Partida também realizada no estádio municipal Dr. José Sidney da Cunha. Ocorrência. Ocorrência da súmula é denunciada à equipe do Elo Esporte. Diante disso, é apresentada a denúncia com base no artigo 206. Equipe Elo Sport. Motivo: acréscimos devido ao atendimento médico. Informo que houve atraso de 6 minutos no início da partida devido à ausência do médico da ambulância. Também houve denúncia com base no artigo 214. São 6 minutos. 214. Combinado com o artigo 191. Consta da súmula e relatório de arbitragem DCO que a equipe mandante do Elo Sport deixou de cumprir regras da competição em 2 oportunidades, não cadastrando atletas em tempo hábil, bem como deixou de efetuar o pagamento das taxas de arbitragem conforme relatado pelo árbitro. Diante disso, foi apresentada a denúncia com base no artigo 214, combinado com o artigo 191. Creio que também não haja denúncia, aqui também não constava nenhum antecedente, e não há denúncia, esse é o relatório. Obrigado, doutor Eduardo. A palavra é do doutor Rafael, não tem, ratifica o sempre. Presidente, então, tentar ser um pouco mais sucinto. Então, em relação ao 214/91, na esteira do julgamento passado, as razões vão ser as mesmas, eu só vou pedir, presidente, para que seja observado o artigo 183 do CBJD, que diz que quando o agente, mediante uma única ação, ou seja, deixar de inscrever o atleta, gere 2 ou mais infrações, 214 e 191, a de maior pena absorve a de menor pena. Então, para que seja dado o benefício do concurso formal aqui do artigo 183 para a agremiação, em relação a esse artigo, a primeira conduta. Em relação, presidente, à segunda conduta, eu vou só, de maneira sucinta, nas razões, né, do julgamento passado. Eu vou pedir para que seja observado, né, o artigo 182 na questão da aplicação da perda dos pontos, né, entendendo que, veja, por que na pena, no inciso 2 do artigo 170, que consta a pena de multa, o tribunal ele concede o benefício do 182, só que no inciso 5 não concede, é pena. O artigo 182, quando ele se refere às penas, ele se refere às penas do 170. Tanto é pena de multa, é suspensão por partida. Veja, quando é suspensão de partida, também é concedida a pena. O inciso 3, o tribunal concede. Quando é por prazo, o tribunal concede. Agora, por que perda de pontos o tribunal não concede? Se é pena. O artigo 182, o legislador, quando ele trouxe o artigo 182, ele não especificou qual a pena que é dado o benefício do artigo 182, contar pela metade. Ao contrário, presidente, do 182A. Veja, no 182A, ele coloca, além dos elementos de dosimetria previstos neste capítulo, a fixação da pena pecuniária levará obrigatoriamente em consideração a capacidade contributiva da agremiação. Então, veja, no artigo 182, ele limita a pena pecuniária, no 82A. Já no artigo 182, ele não há essa limitação. Então, por que numa pena de multa é concedido? Por que na suspensão de partida é concedido? Por que na suspensão por prazo determinado é concedido, mas na pena de perda de pontos não? Qual é a diferença do inciso 5 para o inciso 3, 4, 2, 1, 7? É tudo pena. E se o 182 diz que apenas prevista neste código, ou seja, do 170, gozam da metade, gozam do benefício de ser aplicado, reduzidas pela metade, por que não conceder a perda de pontos? Qual é o problema da pena de perda de pontos? Por que ela não merece o benefício do artigo 182, se ela é pena? Por essas razões, presidente, eu vou pedir pela aplicação
da pena mínima, caso não for esse entendimento, né, da pena mínima, e que seja dado o benefício do artigo 182. Esse é o pleito. Obrigado, doutor Rafael. Parabéns pela defesa. Doutor Eduardo, voto derradeiro, por favor. Vamos lá. Com base no artigo 206, aplico a tabela da federação. A pena são 6 minutos, 150 a 900 reais. Com relação ao artigo 214, utilizando-se do mesmo balizamento da decisão anterior, a perda de pontos, mais a multa de 214, mais a multa de R$ 1.500. Com relação ao artigo 191, foram 17 atletas irregulares, aplico a pena de R$ 100 reais para cada um deles, o que dá a pena de R$ 1.700. Esse é o voto. Doutor Eduardo, com o voto da doutora Maria Fernanda. Acompanho o voto, presidente. Obrigado, doutora Maria Fernanda. Eu também acompanho, então fica por unanimidade, 206, R$ 900, no 214, R$ 1.500, no 191, R$ 1.700. Encerramos assim o processo 227. 1.700. 3.200, Ok. E acórdão. Então, às 18h53, desse dia 23 de abril, estamos encerrando, então, a sessão da segunda Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol. Agradecendo a presença de todos e rogando aos nossos colegas suplentes que, por favor, nos auxiliem quando nós não pudermos fazer presente. Muito obrigado, boa noite.